Pode começar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro do grupo de GT de Ligas da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a nossa SOPED. E hoje teremos uma reunião que eu acho vai ser espetacular, a gente vai aprender muito, a gente vai propiciar grande aprendizado. Hoje é com a Liga de Pediatria da UF, da Universidade Federal Fluminense, e teremos um caso que eu achei fantástico e que, com certeza, vai nos trazer grande aprendizado e que será apresentado pelos alunos Amanda e o Samuel. E temos como orientadoras e debatedoras e moderadoras a doutora Ana Flávia, que é professora de pediatria da Universidade Federal Fluminense, é membro do DC de Cardiologia Pediátrica da SOPED e orientadora, título importante, orientadora da Liga de Pediatria da UF. Muito bem. E temos também uma grande satisfação de receber a Ana Flávia e a doutora Kátia Lina, que é reumatologista pediátrica, Hospital Antônio Pedro, também na Universidade Federal Fluminense, a UF. É a segunda secretária atual da SOPERJ, né? E a Kátia Lina é reumatologista e vai nos orientar e conduzir e moderar este encontro. É uma satisfação enorme e vamos seguir, prosseguir com a apresentação do caso clínico. Vocês estão conseguindo ver a apresentação certinho? Sim, está aparecendo. Então, como o professor Isaías já nos apresentou, hoje eu e o Samuel, meu nome é Amanda, sou presidente da Liga de Pediatria, e hoje, junto com o Samuel, nós vamos apresentar um caso clínico lá do nosso Hospital Antônio Pedro, com muito orgulho, o Hospital da Universidade Federal Fluminense. Nós fomos orientados para esse caso pela professora Ana Flávia, que é nossa orientadora da Liga de Pediatria, e também com participação da professora Kátia Lino. A gente agradece muito a SOPERJ por essa oportunidade. Eu acredito que uma sociedade que se preocupa com os alunos se preocupa também com o futuro da especialidade, né? Então, nós agradecemos a esse espaço e essa oportunidade, uma sociedade que sempre busca criar espaços para nós, alunos. Agradecemos ao professor Isaías, aos envolvidos no GT de Ligas, e espero que hoje seja uma discussão produtiva e de aprendizado para todo mundo. O caso que nós trouxemos hoje, agora passou. O caso que nós trouxemos hoje é da NTS, uma paciente do sexo feminino de 13 anos, branca, e que chega com uma queixa principal de febre persistente e fraqueza muscular. A história da doença dela é bem extensa e tem muitos pontos, então, para facilitar a compreensão e visualização, a gente colocou essa linha do tempo. Em dezembro de 2024, a nossa paciente aparece com um quadro de febre persistente e uma oligoartrite aditiva, sendo o IgM para chikungunya reagente. Um mês depois, ela persiste com a artralgia e é prescrito prednisona por 10 dias com uma boa resposta clínica. Depois disso, ela teve um quadro de recidiva da dor, fez um novo ciclo de corticoide, também com pregabalina e agora anti-inflamatório, e no dia seguinte ao início desse novo tratamento, ela evolui com febre, vômitos, lesões ulceradas na face, couro cabeludo e falanges, também na região da mucosa oral e nasal, e é atendida na unidade de emergência e tratada com antialérgico. 2 meses depois, em março de 2025, a nossa paciente aparece com febre, diarreia e prostração, uma piora das dores articulares e musculares e apresenta um quadro de crise convulsiva tônico-clônica generalizada com cianose central, apresentando um pós-ictal prolongado, sangramento de mucosas e tem necessidade de internação no CTI do Hospital Federal da Lagoa.
Então, no dia 1 de abril, a paciente recebe alta da UTI, vai para a enfermaria em boas condições clínicas, e no dia 8 de abril ela é admitida no Hospital Universitário Antônio Pedro para avaliar esse quadro persistente de febre, dessa oligoartrite aditiva, da miopatia proximal e também das lesões cutâneas ativas. Ela veio para nós com exames laboratoriais do Hospital Federal da Lagoa, com uma TC de crânio sem alterações, no contexto, né, do pós-crise convulsiva, um líquor com um polimorfo nucleado, uma glicose dentro da normalidade, a proteína também, granão visualizado, um VDRL negativo e a tinta da China, que é para o diagnóstico de criptococose, também não reagente. Além disso, na história gestacional e perinatal não tem intercorrências. No histórico vacinal, a mãe não estava com a caderneta de vacinação presente. E de história patológica pregressa, chama atenção um estrabismo divergente à direita há 3 anos, mas nega cirurgias e alergias e outras comorbidades. Na história familiar, ela tem pai e mãe rígidos, um avô materno que apresentou um quadro de AVC, a avó materna com osteoartrose e a avó paterna com esteatose hepática. Ela mora com os pais, uma casa de alvenaria, tem saneamento básico, água filtrada, tem um cachorro de estimação, mas nega viagens recentes apenas para São Paulo em dezembro. Deixa eu passar, agora eu falo. Na internação, no exame físico, ela se apresenta com um grau de obesidade, né, um IMC de 26,8. É uma paciente que está em bom estado geral, consciente, orientada, hidratada, normocorada, sem edema. Na ausculta cardiovascular, chama atenção uma taquicardia mantida sem a vigência da febre, mas não apresenta sopros e o ritmo cardíaco normal. E na ausculta respiratória tinha sibilos expiratórios, a redução do murmúrio em bases, sem desconforto respiratório e apresenta tosses esparsas. No exame abdominal, um abdômen atípico, nada digno de nota. Na horoscopia apresenta úlceras orais em região do palato e no exame da pele, um exame bem expressivo, com crostículas disseminadas na face, uma lesão vesico-bolhosa na linha de implantação capilar, além de eritema no lóbulo e hélice do pavilhão auricular direito, pápulas em concha direita também, e uma lesão vesicular com eritema perilesional no primeiro quirodátilo da mão esquerda. Tem um leve LV do palmo plantar bilateral, além de estilhas hemorrágicas e leuconíquia em placas ungueais. E tem também uma alopécia não cicatricial. Além disso, no exame osteoarticular, a paciente apresenta dor à flexão interfalangiana proximal do terceiro dedo da mão esquerda, além de dor bilateral em coxas à flexão, dor em quadril à rotação, dor em ombros bilaterais à abdução e uma diminuição de força proximal. No exame neurológico, o que tem de importante, além do estrabismo divergente à direita, tem uma restrição proximal relacionada à dor na força, né, uma restrição proximal relacionada à dor em ombro e quadril, e também uma marcha cuidadosa, o restante sem alterações significativas. Dos exames complementares que foram pedidos, chama a atenção uma anemia, né, uma hemoglobina de 8,9, com hematócrito de 27, além de uma CK total de 349, esse marcador alterado, né, marcador muscular, além de um leuco diminuído de 2.300, uma leucopenia, alteração da função hepática, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, além de uma ferritina aumentada, e sorologia IgM e IgG positiva, tanto para Epstein-Barr quanto para o vírus herpes. Além disso, foi pedido um raio-x de tórax, que apresenta ali na região do lado direito um derrame pleural, mas fora isso, nada muito significativo. E assim, o que fazer diante de uma história tão complexa e de muitos detalhes, tanto no exame físico quanto na história da paciente? Vamos organizar a nossa lista de problemas para facilitar o diagnóstico. Eu acho que esse é o primeiro passo fundamental na construção do nosso raciocínio clínico. Então, aqui nós elencamos os principais pontos da paciente na lista de problemas e tentamos agrupar para
chegar em diagnósticos sindrômicos. Temos ali uma febre persistente com tosse e derrame pleural, que pode, a princípio, indicar uma síndrome respiratória. Além disso, também uma síndrome febril e, por fim, uma síndrome infecciosa. Agrupando a artralgia com a história de chikungunya e os marcadores inflamatórios, a gente pode caracterizar como uma síndrome articular, além de uma síndrome de esteroses. Já o estrabismo, a fraqueza muscular e as alterações das enzimas relacionadas ao aparelho muscular, a gente pode classificar como uma síndrome muscular. E a anemia com a leucopenia, a gente pode juntar e classificar como uma síndrome hematológica. E agora eu passo a palavra para o Samuel, que vai mostrar como que foi conduzido o raciocínio clínico no caso desta paciente. Perfeito. Então, gente, aqui a ideia não é falar especificamente, claro que a gente vai dar detalhes sobre o diagnóstico de lúpus dessa paciente, mas o que a gente quer mais dar um enfoque é como foi conduzido o escalonamento dos exames, toda a avaliação que foi feita por domínios, com parceria de várias especialidades, e usando mesmo o lúpus como um modelo para a gente raciocinar no atendimento de alta complexidade de pacientes graves, como o caso dessa paciente aí. Então pode passar, Amanda. A gente começa pela avaliação da dermatologia, né? Uma paciente que chega, como a gente estuda na semiologia, a primeira coisa que a gente faz é a ectoscopia. E aí, de cara, a gente já tem uma paciente com várias alterações cutâneas, o exame físico já na primeira semana de admissão dela é feito por nós, mas também pela equipe da dermatologia, esse nível de detalhamento aí, né? Crustículas disseminadas, alopecia não cicatricial, eritema no lóbulo e hélice do pavilhão auricular, tudo isso são detalhes que a dermatologia claramente tem como complementar muito melhor do que uma avaliação clínica geral, né? E aí, quando a gente tem já uma ideia do que a gente quer diagnosticar nessa paciente, a gente vai procurar as coisas que compõem os critérios para esse diagnóstico ou para classificação, né? Então, a alopecia não cicatricial e as úlceras orais na região do palato, até as úlceras nasais também, ela já compõe características da classificação, dos critérios de classificação para o lúpus. E aí já pontua como a gente coloca nessa tabelinha aí do lado para essa avaliação. Pode passar, Amanda. E aí só uma breve revisão sobre a parte dermatológica do lúpus, né, o lúpus mucocutâneo. Ele pode se manifestar de várias formas a depender do grau de evolução da doença, né? Então tem o lúpus cutâneo agudo, que é aquela apresentação clássica do rash malar, erupção em asa de borboleta, que poupa o sulco nasolabial. Ela está em 50% dos casos, não é em todo mundo que a gente vai encontrar, mas também pode se manifestar com uma forma subaguda, que são essas placas eritematosas em forma anular, policíclica ou até com aspecto psoriasiático, né? Isso aí sempre acontece nas regiões fotoexpostas, então sempre tem aquela ideia de avaliar o corpo todo do seu paciente. Criança, a gente tira a roupa toda para avaliar onde tem lesão. E tem o lúpus cutâneo crônico também, que vai ser aí mais raro, né? São 20% dos casos. Essa distinção da ocorrência entre o lúpus no adulto e na criança ainda é uma coisa difícil da gente ver a avaliação do lúpus juvenil, esse nível de detalhamento, mas o que a gente tem uma descrição geral é de 20% dos casos de lúpus. E aí pode chegar a formar essas lesões com aspecto de vitiligo, fazer cicatrizes atróficas, e tudo isso a gente vai identificar já na ectoscopia da nossa paciente para saber também há quanto tempo essa doença está evoluindo no caso dela. Pode passar, Amanda. Bom, a paciente chegou, a gente interna ela numa enfermaria de um hospital de nível terciário, quaternário. O que a gente pede, basicamente? Vai ter um exame de sangue e um exame de urina, né? Uma paciente que está com febre há muito tempo, então a gente vai pensar também numa possível infecção. Então, tudo aí, vocês vão vendo pelas datas, a gente foi pedindo à medida que os resultados iam chegando. Então, pedimos um exame de urina, o EAS. Veio proteinúria, piúria, hematúria, presença de muco. Tem alguma coisa errada nesse sistema urinário. Vamos ver, fazer uma avaliação de imagem, que é o nosso exame complementar ali, mais rápido, para ter essa resposta para a gente. Os rins estavam normais, tinham um contorno lobulado no rim esquerdo, mas que não chamou muita atenção. E aí, para a questão da febre, a gente pede essa urinocultura, que veio negativa por um lado, uma surpresa, mas por outro nem tanto, porque essa febre também não se explicava só pela infecção, né?
A gente continuou fazendo a avaliação da função renal, então logo depois a gente parte para o spot urinário, que já vem com uma alteração absurda aí da relação albumina e proteína com a creatinina, e a urina de 24 horas. Um paciente internado é muito mais fácil a gente fazer uma avaliação de urina de 24 horas do que a nível ambulatorial. E aí vê que a albumina nessa urina de 24 horas está 10 vezes mais alto do que o nosso valor de referência. Isso já sugere para a gente uma lesão renal. E aí, partindo para o nosso caso, a nefrite lúpica, né, detalhando mais a parte teórica do caso, a gente vê que a nefrite lúpica ela é muito mais presente nos pacientes com lúpus juvenil, e justamente pela abertura do quadro sendo um momento mais precoce da vida, a chance de evoluir para uma doença renal crônica é de 30%. Então acontece, a pessoa fica exposta por mais tempo a essa doença, então pode desenvolver a doença renal crônica. Sempre lembrando das definições, né? A proteinúria persistente, sedimento urinário ativo na ausência de infecção ou outra explicação, e a biópsia renal, né? Sempre lembrando que também, além dos critérios que a gente usa, precisa ter indicação para cada procedimento que a gente vai fazer, precisa ter indicação para cada invasão que essa paciente vai sofrer. Então, apesar dela cumprir critérios para fazer a biópsia, precisa ser avaliado o aspecto clínico dela, como que ela está para fazer esse exame. A gente acabou não realizando, se eu não me engano, porque ela estava com um coagulograma alterado, e aí fazer esse procedimento invasivo ia acabar trazendo mais malefícios para ela do que benefícios que fossem alterar o curso do tratamento e do diagnóstico. Então a gente já tinha alguns critérios para fechar essa nefrite lúpica sem precisar da biópsia. Pode passar, mano. E aí a gente segue a nossa investigação. Nós, da equipe de pediatria, fazemos a nossa avaliação, a anamnese neurológica, mas ninguém melhor do que a neurologia para detalhar essa anamnese. Então, a equipe chega junto, faz a avaliação de estado mental, todos os pares cranianos, exame motor, força, reflexo, sensibilidade, marcha, tudo para detalhar bem essa síndrome neurológica que ela também tinha, compondo aí o quadro clínico, né? Eles reiteram a questão do estrabismo divergente, que é um quadro que aparece com 3 anos de evolução e que surpreende por não ter chamado a atenção de um pediatra a nível ambulatorial, né? E essa fraqueza proximal, com restrição também relacionada à dor, tanto no ombro quanto no quadril. Então a marcha dela acabou ficando afetada por causa dessa dor que ela estava sentindo. A ressonância de crânio e de órbitas vem para complementar e tentar entender esse estrabismo e também se tem alguma lesão a nível central. E o que a gente percebe é basicamente uma redução na espessura da musculatura ocular do olho que estava afetado pelo estrabismo. Isso mostra para a gente que é uma evolução aí que já está há algum tempo sofrendo com essa atividade inflamatória. Pode passar, Amanda. E aí, só relembrando, né, os critérios, existe o lúpus neuropsiquiátrico, que eu confesso que eu só lembrei disso quando a gente teve essa paciente, é muito difícil de lembrar, é muito específico, né? E existe a diferenciação entre o lúpus neuropsiquiátrico central e periférico. Essas características, elas existem várias manifestações que sugerem um ou outro. A nossa paciente até tem o quadro convulsivo, que poderia ser um confundidor para a gente pensar no lúpus central, mas ela não tem nada além disso que apareça para caracterizar uma síndrome neuropsiquiátrica, né? Então, entra na nossa avaliação, mas não chama tanta atenção quanto todo o resto que está tão floreado, né? Pode passar, Amanda. E aí seguimos para a cardiologia, né? Todos os exames bioquímicos foram colhidos já na internação, então troponina, CKMB, proBNP, fibrinogênio, a maioria toda dentro dos parâmetros de normalidade, menos o CK total, que estava aumentado, como a Amanda já tinha falado antes, né? Isso sugere para a gente uma alteração não muito específica de alteração cardíaca, né? É uma lesão muscular inespecífica. Isso indica para que a gente realize mais exames da função cardíaca, até porque ela tinha uma taquicardia sustentada, mesmo na ausência de febre. O eletrocardiograma, então, traz para a gente um BAV de primeiro grau e algumas outras alterações que chamam a nossa atenção, e o eco transtorácico também com alterações. O strain longitudinal, ele é uma coisa também muito específica da cardiologia, mas que cada vez mais tem sido utilizado para rastrear algumas alterações na função cardíaca. E o interessante que a gente destaca, que a cardiologia trouxe para a gente, é a importância de se fazer exames seriados. No primeiro exame, do dia 9, ela não tinha quase nenhuma alteração.
E aí, 15 dias depois, internada no hospital, ela tem aumento do volume de VE, disfunção sistólica global do ventrículo esquerdo, a taquicardia continuando a afetar a realização do exame, já com insuficiência mitral, derrame pericárdico e derrame pleural à direita mantido, mesmo um mês depois de estar internada. Então, ela chega com padrão congestivo, um sinal de insuficiência cardíaca, e na segunda avaliação já está com uma pancardite, que é característico do acometimento do lúpus no sistema cardiovascular. Pode passar, Amanda. Então, gente, só voltando para a parte teórica, né? O lúpus ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ele é mais grave, 4 vezes mais comum no lúpus juvenil do que em adultos, e aí isso traz para a gente a importância do rastreio, de acompanhar durante o ambulatório, durante a puericultura, esses pacientes, para qualquer sinal, por mais inespecífico que seja, já despertar uma luzinha ali na nossa investigação de rotina, né? O strain cardíaco, ele é muito específico e ele detecta a disfunção ventricular precocemente pela avaliação do ecocardiograma, né, tendo alguma deformação miocárdica e pode ser utilizado para vários outros quadros clínicos. Então, pensando aí nas manifestações que o lúpus pode trazer, é a pancardite, como a gente falou, que pode ser isolada em cada camada também, alteração da condução elétrica, que a gente tinha esse bloqueio atrioventricular, hipertensão, aterosclerose, endocardite de Liebman-Sachs e a vasculite coronariana, ela entra como uma suspeita para a gente, mas o fato da gente ter que pensar em vasculite traz a gente para outro sistema. Amanda, pode passar. Que é a oftalmologia. Então, as lesões vasculares que o lúpus ocasiona, ela pode acontecer em vários níveis, né? De todas as arteríolas que a gente tem no nosso organismo. Então, especificamente, a parte oftalmológica, ela é subnotificada na pediatria, está associada a um fenótipo mais agressivo e elas são subclínicas, né? Nossa paciente não tinha queixa de perda de acuidade visual. Então, esses mecanismos, eles podem ser tanto por deposição de imunocomplexos, pode ser uma lesão renal, da microvasculatura renal, que vai levar a uma hipertensão secundária, e até a própria endotelite, como a gente pensaria na função cardíaca, né, na alteração cardíaca, também acontecer na nossa retina. E aí, só para vocês terem ideia da importância da avaliação oftalmológica, ela, no critério de avaliação da atividade da doença, ela tem 8 pontos. Então, ela é extremamente importante para esse acompanhamento da criança. E aí, no nosso hospital, a gente consegue realizar retinografia, que claramente está alterada. Essas manchas que são azuladas aí, na verdade, são borramento, escavações no disco óptico. Existe uma tortuosidade aumentada da arcada vascular, e não se espera que um generalista entenda isso, ou um pediatra geral, mas a equipe da oftalmologia está aí para compor mais uma camada da avaliação da paciente, e eles sugerem essa possibilidade da retinite lúpica, né, ou até uma síndrome Purcher-like, que é justamente o acúmulo desses exudatos algodonosos na retina. A gente consegue realizar outro exame, que é essa angiografia de retina com a fluoresceína, e, mais uma vez, ver que não tem vasculite ativa. Provavelmente os danos que a gente tinha ali são danos pregressos à atividade da doença, mas muito exudato, né? No polo posterior, uma tortuosidade vascular difusa sendo reforçada aí. A oftalmo propôs algum tratamento? Por hora, não tinha nada a ser feito. O tratamento da doença de base provavelmente causaria a regressão desses danos, e foi realmente o que aconteceu, né? Na retinografia pós-início do tratamento, já tinha uma melhora desses borramentos. Pode passar, mano. E aí chegamos finalmente na avaliação da reumatologia, né? Claro que a reumato acompanha todas essas outras alterações, mas aqui, a nível mais didático, né, a gente separou os exames que é o reumato que vai pedir, que a gente espera que um reumatologista peça, né? Então, toda a função, a atividade inflamatória, todos os autoanticorpos, a questão do complemento, tudo isso é avaliado e a gente vê que está basicamente tudo alterado, né? Ela tem o VHS lá em cima, a ferritina super alterada, que chega aí, né, se o padrão, o valor de referência é menor que 100, ela chega com quase 5.000 de ferritina, e aí já sugere para a gente que é uma doença inflamatória grave, sai do plano da infecção, inflamação, e vai para uma coisa muito mais grave. E até mesmo a alteração do LDH complementa essa suspeita. Todos os autoanticorpos, né, que são avaliados na doença, no lúpus,
eles estão aparecendo nos exames dessa paciente, e a gente tem uma coisa que chama atenção, que é um FAN reagente, de 1 para 1228, com o padrão nuclear homogêneo, né? E o citoplasmático pontilhado fino, de 1 para 320. Então tem essa mistura aí na resposta do FAN. E o consumo do complemento, claramente, né? E aí eu vou detalhar no próximo slide só um pouquinho sobre esses autoanticorpos. Pode passar, mano. O FAN, ele é critério de entrada... Pode voltar. Isso. O FAN, ele é critério de entrada para o lúpus, então sem ele a gente não começa a fazer a contabilização dos critérios do diagnóstico. O anti-DNA, ele é altamente específico e indica atividade da doença, principalmente a lesão renal. Então, se vier lesão renal, a gente vai pedir um anti-DNA, ou se a gente pedir um anti-DNA primeiro e ele vier positivo, a gente vai ter que avaliar esse rim. O anti-SM é a mesma coisa, praticamente confirma o diagnóstico. O antilúpico, o consumo do C3 e C4 e o IgE muito alto também, tudo isso complementando e só reforçando cada vez mais que essa paciente tinha um diagnóstico de lúpus. Ela tinha derrame pericárdico e derrame pleural. Então, uma síndrome, uma lesão de seroses, a gente também vai precisar avaliar a parte articular dela. E, obviamente, a gente foi fazer um ultrassom de quadril que tinha derrame articular bilateral na articulação coxofemoral, mostrando aí que provavelmente essa atividade da doença foi algum dos fatores que prejudicou a marcha dela e causou essa dificuldade de mobilização dos membros inferiores, provavelmente tinha nos membros superiores também, mas, mais uma vez, é um exame complementar, ele ajuda a gente no diagnóstico, mas por não ser tão invasivo, ele pode ser feito assim de imediato. Mas ele tem que sempre ter o critério para indicação. Pode passar, Amanda. E aí, dando seguimento, né? No mesmo exame, no ultrassom, que a gente foi ver a topografia renal, a gente também viu o fígado, que tinha o volume aumentado, a gente fecha aí uma suspeita de esteatose hepática, né? Uma ecogenicidade difusamente aumentada, não tinha líquido livre, mas tinha alteração da função hepática, e aí traz uma lista de possibilidades para que essa paciente poderia ter, desde hepatite C até cirrose biliar primária, hepatite autoimune, hepatite pela atividade do lúpus, medicamentosa por outros tratamentos que ela pudesse ter feito, e reforçando a necessidade de acompanhamento desses valores laboratoriais, né? Eles continuaram altos ao longo da internação, e precisa ser acompanhado até porque a gente vai entrar com um tratamento que causa repercussões sistêmicas no organismo dessa paciente, a função hepática precisa estar preservada. E aí, já caminhando para a nossa conclusão, pode passar, isso. A paciente vai passar por uma pulsoterapia. E aí, além de tudo isso que a gente fez, hemograma completo, função renal, eletrólitos, função hepática, aspectos do trato geniturinário, o beta-HCG entra como um exame importante antes da gente começar a pulsoterapia, uma paciente que já tem a possibilidade de ter iniciado a vida sexual. Todas as sorologias para infecções latentes, HIV, hepatite, sífilis, avaliar tuberculose também, essa paciente vai ficar imunossuprimida, então qualquer risco de desenvolver uma infecção tem que ser avaliado. E, obviamente, o estado vacinal. Isso a gente não pode abrir mão nunca. A gente tem um programa de imunização que disponibiliza todas as vacinas para a gente, então não podemos abrir mão disso, não podemos diminuir a importância de acompanhar o estado vacinal dos nossos pacientes. E entra, além disso, a profilaxia para a estrongiloidíase. Como vocês podem ver, a gente fez todas essas sorologias aí para a nossa paciente. Tá? E aí, concluindo, a gente quis só resumir a linha do tempo da quantidade de exames que essa paciente fez ao longo aí de 20 dias de internação, menos que isso, né? Na verdade, passou um pouquinho de 20 dias. Ela já vem com um líquor para a gente, ela já vem com uma TC de crânio do outro hospital onde ela internou por causa de uma convulsão, então, obviamente, eles pediram esses exames, e a gente seguiu a nossa rotina, foi acompanhando uma paciente com uma síndrome multissindrômica, né, com várias queixas e tendo que escolher prioridades. Qual que é a conclusão que a gente chega desse caso clínico que enriqueceu pra caramba a nossa formação médica, né? Sempre estar atento ao rastreamento de sinais e sintomas, coisas que estão fora da normalidade, que chamam a atenção no paciente que é sadio, que não tem nenhuma comorbidade, e estar atento a isso não só num quadro de emergência, não só no hospital terciário, quaternário, na puericultura, no ambulatório, no atendimento de emergência. Tudo isso tem que estar... A gente tem que saber a teoria, a gente tem que saber os critérios para poder pensar em algum diagnóstico. Então, a investigação
a gente sempre faz por diagnóstico sindrômico, ajuda a raciocinar e pensar para onde a gente vai encaminhar essa paciente. Qual exame a gente vai pedir, qual especialista a gente vai convocar, o que a gente consegue resolver a nível clínico geral e o que a gente precisa de um especialista detalhando. Sempre ter essa responsabilidade de não achar que sabemos tudo e convocar os especialistas quando é necessário. E sempre sabendo estabelecer prioridades. O que é critério, o que é ciência, o que é curiosidade nossa, enquanto estudantes, enquanto academicistas, e o que é prioridade para a nossa paciente a título de resolução desse problema dela. Então, a gente põe aí o lúpus como modelo de raciocínio clínico e investigativo para pacientes com doenças raras, crônicas, com evolução insidiosa, né, escondidinha ali na vida dela, ou com agravamento agudo, tá bom? Então, a gente agradece a atenção de vocês, as nossas referências também todas estão disponíveis, a gente fica à disposição para conversar um pouquinho. Obrigado, gente. Muito bem, muito bom. Eu queria parabenizar a Amanda e o Samuel pelo excelente caso. Como eu falei no início, este caso gera muito aprendizado. Ele permite para os alunos, eu acho que foi uma experiência fantástica. Eu sempre digo para os meus alunos, para ser um bom médico, são 3 passos: fazer boa anamnese, examinar detalhadamente o paciente e depois organizar os dados. Eu achei espetacular esse raciocínio clínico baseado nas síndromes. E a estratégia é qual é a doença, qual é que explica tudo, todo o fenótipo. Então, eu achei. E a conclusão, observa o lúpus como um modelo de raciocínio clínico. Então, para mim, a Amanda e o Samuel falaram como gente grande, né? Experiente. Parabéns, eu estou impressionado com esse caso. E agora quem vai falar? É a Ana Flávia ou a Cátia? Já apresentei as duas. É, eu, quem vai falar agora? Posso falar, Kátia? Depois você encerra. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Então, eu queria parabenizar vocês dois, viu? Samuel e Amanda apresentaram super bem um caso, é um caso super complexo, super difícil, e vocês usaram ele, né, como ferramenta, né, para mostrar como destrinchar um paciente grave e complexo desse. É um paciente que é multissistêmico, que tem acometimento de diversos órgãos, então essa caracterização que a gente faz, né, a gente listar os problemas e fazer o diagnóstico sindrômico, é muito importante para depois a gente poder ir construindo as hipóteses diagnósticas. Apesar de ser um paciente grave e complexo, que veio já cheio de exames complementares, né, tomografia, lico, exames de imagem, a gente não, para avaliar esse paciente, a gente não pode esquecer da velha e boa semiologia, né? Que como o doutor Isaías falou, e aqui a gente está fazendo, né, uma apresentação de alunos e para alunos, a história do paciente, né, a evolução dela, que começa lá com uma história de chikungunya, uma arbovirose, e eu vou deixar depois a Kátia relacionar isso com a doença de base dela. Ai, gente, desculpa. Mas e também a questão dos exames complementares, como o Samuel falou, a gente foi solicitando ao longo do tempo, né? Você vai estratificando os exames após os resultados que a gente vai observando. Não sai solicitando, né, uma penca de exames complementares. Então, essa questão da complexidade, da gente estratificar, né, a solicitação dos exames complementares e sempre valorizando a anamnese e a semiologia, né, porque os sinais semiológicos dela eram muitos, né, desde a alteração neurológica, né, do estrabismo, a fraqueza muscular e a presença das lesões cutâneas, né, que são muito bem vistas na ectoscopia. Então, não deixar, né, de aproveitar os sinais semiológicos que o paciente oferece para a gente, para depois a gente partir para a questão dos exames complementares, né, e solicitar eles de maneira bem racional, né, estratificada. Da parte, né, que cabe à minha especialidade, que é a cardiologia, essa paciente ela ficou muito grave do ponto de vista cardiológico, ela complicou,
Mas antes, né, dela complicar, uma coisa que chama a atenção nossa, que o Samuel falou e algumas vezes, essa ferramenta que a gente tem no ecocardiograma chamada de strain, que o strain, o que é o strain? Né? Ele mede, né, o movimento das fibras miocárdicas na sístole e na diástole, e a gente vendo esse movimento, a gente consegue observar se existe alguma disfunção sistólica ou diastólica antes da alteração clínica e da queda de fração de ejeção. Então, muitas vezes, ele é utilizado em pacientes que têm risco de evoluir para insuficiência cardíaca. Né? Um exemplo importante são os pacientes reumatológicos, que a gente sabe que pode ter acometimento cardiovascular. Outro exemplo importante que a gente usa na avaliação do strain é paciente que foi submetido a tratamento oncológico, né, com o uso de quimioterápico que é cardiotóxico. O strain ajuda a gente muito para avaliar se a gente tem alguma disfunção precoce, subclínica, né? Então, a gente já sabia que essa menina, ela tinha ali uma disfunção subclínica, mas que ela ainda estava compensada, não tinha alteração da fração de ejeção. E ao longo da evolução dela, ela complica, ela faz sinais clínicos, né, de insuficiência cardíaca com edema agudo de pulmão. Ela chegou a ficar com bastante congestão pulmonar, fez edema agudo, e daí no outro eco que a gente solicitou, porque ela piorou do ponto de vista clínico, já tinha bastante alteração com dilatação, insuficiência mitral e queda da fração de ejeção. A gente tratou a insuficiência cardíaca, mas com o tratamento da doença de base, a insuficiência cardíaca dela evoluiu muito bem, ela melhorou e a gente já começou a reduzir medicação. Então, hoje, no acompanhamento ambulatorial, essa adolescente está muito bem do ponto de vista cardiovascular, tá? Já sem sintomas e em redução de medicações cardiovasculares e liberada para as aulas de educação física, que isso é muito importante, né? Aí ela tem a limitação da parte articular, mas do ponto de vista cardiológico ela se recuperou muito bem com o tratamento adequado da doença de base. E aí, eu queria passar a palavra agora para a doutora Kátia, é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada, tá, pela oportunidade. Gente, boa noite. Vocês sabem que é um prazer estar aqui, porque, sem dúvida, é uma doença super desafiadora que eu gosto muito de estudar, até porque eu tenho muito medo / respeito por lúpus. E, assim, chama muita atenção o quanto esse caso foi, assim, encantou, digamos assim, né? A equipe toda, e especialmente os alunos que tiveram um altíssimo interesse e que são, sem dúvida, parte da equipe. Quando a gente consegue essa, assim, coisa bonita que é esse cortejo todo de investigação na nossa estrutura, é porque a gente tem muita gente trabalhando junto, né? Ninguém faz nada sozinho. E o Samuel ficou valorizando o especialista, mas, assim, vocês não têm noção como os alunos, o interesse dos alunos e essa máquina, assim, né, movendo cada dificuldade que a gente tem de marcar um exame, de chegar lá na hora certa e tudo mais, e isso em prol do paciente. Então, eu falo, poxa, é muito importante trabalhar junto. E eu ouso dizer que essa mesma paciente, nessa mesma época, em um hospital particular, chegaria lá, mas ia chegar com um pouquinho mais de lentidão. Isso não é, assim, uma hipótese, eu tenho vivido isso. E volta e meia eu fico assim, ai meu Deus, se esse paciente estivesse no Antônio Pedro, as coisas estariam aceleradas. Né? A gente tem essa parceria, por exemplo, com a cardiologia, assim, e neuro, e, assim, há muitos anos a gente, né, tem lá os sinais de alerta mesmo, sabe como é que se trabalha. E é muito, muito importante o multidisciplinar, mas não só o multidisciplinar de especialista. Eu preciso também muito do pediatra, eu preciso da enfermagem, eu preciso da nutrição, eu preciso, né? E vocês sabem como é que a gente faz sempre o round lá multidisciplinar. E essa paciente chama atenção, por exemplo, que a Ana Flávia já me cutucou aqui, o fato da história ter começado com uma situação viral, né?
Então, assim, tem uma artralgia possivelmente explicada por essa chikungunya. Então, assim, eu não vou puxar a brasa para a chikungunya especificamente, mas para alguma situação infecciosa. A gente passou muitos anos dando muita importância, e é importante, infecção bacteriana. Né? Como o quê? Como um desarranjador da resposta imune. E cada vez mais, especialmente no lúpus juvenil, tem sido descrito a importância de infecções virais. Aí, por exemplo, disparadamente, tem muito artigo sobre Epstein-Barr, e ela lá na sorologia dela é positiva. Então, Epstein-Barr tem a ver com a idade dela, né, que é muito prevalente, e com a alteração imunológica que ele desencadeia, que não é pouca. Por exemplo, Epstein-Barr foi descrito como, né, o Burkitt, né, um câncer, né? Então, ele é muito, eu brinco assim, que ele é muito do mal, ele é muito grave. E nada impede que talvez tenha sido isso no caso dela ter tido 2 viroses, já que a sorologia veio mostrar para a gente positividade. Então, você imagina 2 viroses que têm um potencial de desarranjador do sistema imune, como é a chikungunya e como é o Epstein-Barr. Tá? Então, fez um quadro mais possível de chikungunya. E o que você espera? Chikungunya, você espera uma 30% evoluir com uma artropatia crônica. Né? E não foi exatamente como ela evoluiu, apesar de ter o quadro articular dela. Né? Então, o que vai chamando a atenção dessa paciente? Né? O que vai chamando a atenção é que vai se somando. Isso foi uma coisa que eu demorei a aprender em lúpus, que eu achava o seguinte: está ativo, achava que está tudo inflamado. Sabe? Então, tá lá, aparecendo a febre, isso, aquilo. Olha só, o coração dela mostrou isso. Ela estava num ponto um pouco menos inflamada. Em alguns dias, né? A gente documentando isso, por quê? Porque estavam chegando os exames e tudo mais. Ela piora disso. Então, isso, por exemplo, está descrito com o Rasch-Malar. O Rasch-Malar, você conta como critério classificatório e não precisa necessariamente estar presente naquele momento do diagnóstico. História de fotossensibilidade, história de Rasch-Malar, conta como um critério classificatório. Isso também me dava um nó na cabeça, mas ela fez Rasch-Malar, desfez isso, apresentou o que for, né? Aí, por exemplo, uma artrite, e agora está abrindo lúpus, sim. Isso também é descrito com os autoanticorpos. Você pode ter anos de autoanticorpos positivos, ou seja, laboratório alterado e não ter clinicamente alteração. Tá? Então, assim, é delicado você fechar um critério de lúpus, né? Na verdade, o critério que a gente usa, vou reforçar, eu sempre reforço isso, é um critério de classificação. Quando eu falo, como era no início dela, cutâneo articular hematológico, eu estou diante de um determinado cenário que com esses domínios alterados, eu escolho a minha terapêutica. Mas o diagnóstico é clínico. Então, a gente pega um paciente, estuda bem ele semioticamente e vai dizer, tem lúpus. Em que momento do lúpus? Então, ele está em abertura do quadro, ele está em reativação, ele está em manutenção, né? Então, a gente, quando vai passar um caso, né, para um colega, a gente vai dando aí todas essas denominações para a gente fazer um desenho assim, até para correr um pouco mais ou correr um pouco menos com acompanhamento, diagnóstico, manter internado, liberar, esperar, não esperar, né? Então, é muito interessante a gente ter essa noção que a gente pode pegar o lúpus em vários momentos diferentes. E indo para a história dela, a queixa principal era fraqueza e febre. Sabe para que serve isso? Para a gente lembrar que é muito aberto as possibilidades da principal queixa. Essa fraqueza, a gente tem sempre que ir mais no detalhe, né? Fraqueza pode significar uma pessoa que está com mais sono, mais
assim, desinteresse, digamos, de se manter conectado, ou pode significar dificuldade muscular. Então, quando a gente também pega uma queixa principal dessa, que para a gente tem, né, um significado lá neurológico, muscular, é assim, o que você chama de fraqueza? Então, tem várias coisas na queixa principal, né? Azia, o que você chama de azia? Né? O que você, como que é a tua queixa, né? E acredito eu que tenha sido muscular, porque uma coisa que a gente pegou lá foi a CPK alterada, né? Então, a CPK, por exemplo, a fraqueza, ela pode ser por inflamação, como parecia ser, né? Como pode ser também lá na frente pelo tratamento. Então, a CPK alterada no lúpus, você precisa me dizer em que momento que você está. Já tinha corticoide? Aí a gente olha para o tratamento que tentaram em algum momento da chikungunya dela, ela fez corticoide. Eu fico pensando, aquele corticoide, ela tinha uma sensibilidade para fazer miopatia, a miopatia dela era realmente do lúpus, né? E essas questões que passam na nossa cabeça, isso não se confirma, não tem como bater o martelo. Mas a gente tem sempre que abrir assim, essas janelas e acompanhar. Comecei o corticoide, aquilo piorou, é um caminho. Comecei o corticoide, aquilo melhorou, né? Então, é dia a dia. É muito difícil quando a mãe te pergunta, bota contra a parede, né? Mas quando é que meu filho vai ter alta? Quando é que isso tudo vai melhorar? Eu já ouvi frases assim: eu quero meu filho de volta, porque a mãe não está nem reconhecendo o ânimo, o humor, né? A dificuldade de lidar, a falta assim, até de conexão. Né? Então, assim, é muito diferente um paciente inflamado. E a outra situação é que ela chega inflamada, por exemplo, só dela ser obesa. Só da obesidade, o obeso já é um paciente inflamado. Então, uma parte daquilo ali também, da própria alteração hepática. A gente não espera muito, não é comum ver alteração hepática em lúpus. Então, o que você tem que levantar? Lúpus juvenil, né, que a gente lida. A gente tem que levantar a lebre da cardiopatia, que pode estar aí gerando uma sobrecarga com aumento hepático, e você pode estar diante de uma situação viral, como a hepatite viral, quer dizer, respondendo também a um processo infeccioso, né? E, no caso dela, ainda agravado por uma esteatose que a gente acabou documentando e gerando também essa preocupação. Né? A outra coisa dela, que eu estou tentando aqui lembrar do passo a passo, foram as lesões cutâneas. O que eu sempre lembro é que quem descreveu o lúpus foi um dermatologista. Então, imagina uma época com muito pouco recurso laboratorial, a pessoa viu, né, as lesões que eram muito em face e eram muito assim agressivas. E a história de lúpus com lobo não é que parece pelo do lobo, parece mordida do lobo. Então você imagina você ser mordido em face. Tá? Vocês botaram aí umas fotos com umas lesões assim, né, arredondadas, lesões em alvo, parece também um pouquinho queimadura, né? Isso tudo de uma inflamação e de uma reatividade significativa. Então, assim, é muito importante. A outra coisa que a gente tem que treinar na medicina é a tradução. Então, o paciente fala para você, meu cabelo está caindo, e você escreve, meu cabelo está caindo, você não vai achar isso no PubMed, para você, né, tentar fazer lá, elencar e pedir ajuda para um raciocínio. Então, a gente vai ter que sempre traduzir do que o paciente está falando para o termo médico e tentar, na hora de devolver para o paciente, falar em termos leigos, para a gente ser o mais, né, possivelmente entendido e melhorar a aderência ao tratamento. Então, tinha lá alopécia, tinha lesões crostosas. Então, se a gente, como o Samuel falou, o que a dermato faz maravilhosamente? Coloca em termos médicos a lesão que a gente está vendo, né? Então, se descrever aquilo, poucas outras doenças dariam aquilo. Então, pela pele, eu acho que a gente já podia ter um altíssimo grau de suspensão, né? Aí você vai ver o resto, tem febre, tem isso, tem aquilo, tem artralgia, então, né?
Quando a gente fala das síndromes para organizar, eu adorei um negócio que eu vejo erro com alguma frequência, é pegar febre e encarar como síndrome infecciosa. Toma cuidado, especialmente na reumato, né? Não que ela não pudesse estar infectada, até podia. Mas se a gente chamar de síndrome febril, a nossa chave é muito maior. Tá? Então, não fica com pressa de dizer síndrome, né, respiratória. Eu não sei, tá? Se aquela tosse, taquipneia e tal, não tinha também um componente cardiológico. Então, quando a gente fecha muito, a gente olha menos para todo, e pode ser que nessa investigação a gente pule algum órgão importante e significativo de ser documentado, né? Então, sempre para descrever as síndromes, vai mais para o mais aberto possível, para a chave mais aberta possível, né? E tentar descrever mesmo, escreve para ir agrupando esse exercício de síndromes, de agrupar. Não é fácil. Você me der um caso clínico agora, eu vou gastar tempo de eu agrupar o mais corretamente possível, e o tempo que você gasta nisso, você economiza na sua propedêutica, que eu acho que é o mais difícil. O que é difícil em medicina? O mais comum para o menos comum, o mais grave para o menos grave, sem deixar nada solto, né? Esse estrabismo tinha 3 anos. Beleza, eu não estou diante de uma emergência, né? Mas eu não posso deixar de investigar isso, né? Não parece ter relação com o caso. Ficamos na dúvida, isso foi super debatido lá, super interessante. Quando a gente avalia a parte oftalmológica, a gente ainda olha a retina alterada. O que o oftalmo tem de bom? Maravilhoso a especialidade dele. Ele olha o vaso, que é tudo que eu tenho de inveja, né? A gente lida com doenças que geram vasculite e o oftalmo vê o vaso. Então, isso é muito interessante e acompanha também até a resposta terapêutica e tudo mais, né? Primeiríssimo exame de complementar que a gente pega dela é o hemograma. O hemograma dá várias dicas, né? Eu amo quando é um exame super simples, que a gente pode extrair várias coisas dali. Então, ela tinha uma hemoglobina baixa, tinha contagem de leucócito baixa, e a plaqueta que não estava anormal não era tão alta assim. Então, ela estava com bisitopenia caminhando aí para as 3 fases baixas, né? Isso é extremamente significativo, isso é super importante. Então, quando você junta isso com alguma outra coisa que você já viu a lesão cutânea, você sabe da história articular, você precisou acompanhar e checar, um raio-x mostrou um derrame, começou a ficar, né, na sua lista uma sequência, né, de acúmulo de órgãos acometidos, né? Uma coisa que a gente passou assim um pouco mais rápido nela, que eu não queria deixar de falar, é sobre a biópsia renal, tá? É super importante a biópsia renal. A nossa tendência é qualquer acometimento, que a gente documente acometimento renal, num quadro desse que está se mostrando, né, com o diagnóstico de lúpus, é fazer a biópsia, e toda a nossa intenção era realizar a biópsia renal nela, exatamente quando, de novo, na forma evolutiva, então, o coração desse, né, puxado de tapete, estava melhor e deu uma piorada. E a parte hematológica também. Ela que entrou com 149, né, mil plaquetas, ela foi a 4.000 plaquetas. Ela volta para o CTI, ela fica mais grave, e ela clinicamente ótima, assintomática, ela estava com 4.000 plaquetas. Então, ela, quando já estava de alta do CTI da Lagoa, para retornar para a gente, que a gente viu essa plaqueta, nem na ambulância ele entrou, para não correr risco de nenhum hematoma, de nenhum risco, e a gente, nesse momento, a gente pulsou ela lá mesmo na Lagoa. Para mostrar o quê? O lúpus não é estático, o fato até da gente já estar com o diagnóstico, já ter começado a tratar, você ainda não tem o paciente na mão. Poxa, mas eu já pulsei, eu já fiz o primeiro passo de imunossupressor e agora ela faz. Ele ainda está inflamado, ele ainda, a gente chama domar
a inflamação. A gente ainda não domou a inflamação, então demora um pouquinho, a gente tem que tirar a mão, perder a pressa de chegar à conclusão de que, então, pode deshospitalizar e tudo mais, né? Para a gente ficar vigiando os pacientes o tempo todo, só que tem essa correria, digamos assim, cada vez mais para diminuir chances de infecção por germe hospitalar, tá? Mas, realmente, a doença é crônica, ela que foi diagnosticada com lúpus, ela nunca mais vai deixar de não ter, né? Ela vai ter lúpus inativo sem droga, no sentido de o remédio que a gente não suspende a hidroxicloroquina, mas é o nosso objetivo. Nesse momento, a gente começa induzir a resposta para sair da fase de abertura do quadro mais aguda. Quando você consegue respirar, você começa a manter. Entre indução e manutenção são 3, 4, 5 anos de tratamento. A gente já avisa a mãe, olha só, vai ser trabalhoso, você vai ter que colher exame lá na frente quando ela estiver assintomática, e é uma loucura para adolescente, né? Faz muitas consultas, volta e meia precisa reinternar, especialista demais. Daqui a pouco a gente não está mais vigiando a atividade do lúpus, a gente está vigiando os exames, os remédios, né? Os exames, os efeitos colaterais do remédio, e é uma briga boa, né? Para brigar nesse sentido. E por isso que eu perturbo o hospital inteiro, eu dou trabalho para todo mundo. E, assim, tenho o orgulho de falar que, com todas as dificuldades do Antônio Pedro, eu tenho muito acesso ao que os pacientes precisam e cada vez eu amo mais o SUS. Não sei se ficou alguma dúvida de vocês, alguma coisa em aberto, a gente pode falar nisso também, né? E se deixar aqui, eu falo a noite toda. Eu amo o lúpus. Outra coisa que eu não falei, que eu anotei aqui, foi exatamente esse raciocínio da continuidade com relação ao anti-DNA. Então, você pode ser anti-DNA positivo e não ter lesão renal, e você já sabe, tem um prognóstico renal, em algum momento, algum ressurto, ela que, por exemplo, um dia um paciente que não tem acometimento renal pode passar a ter, tá? E aí as infecções virais, né? Que agora ela não está numa bolha, então ela pode ser acometida a qualquer momento. E aí lembrar que o vírus pode mimetizar a atividade do lúpus e não ser lúpus, ser só vírus. Ele pode complicar e ele pode desencadear, como dela muita chance de ter sido um desencadeamento pós-viral, né? Como vários adolescentes a gente vê. E os pacientes mais trabalhosos da minha vida, eu vi junto com a Ana Flávia, porque realmente o lúpus juvenil tem esse acometimento cardíaco, né? E não é fácil de domar. Por enquanto, ela está super bem. Isso, gente. Não sei se também no chat tem alguém com alguma chance assim de estar querendo discutir alguma coisa desse caso. Aqui não estou vendo nada, não. Somente elogiaram, parabenizaram aqui no chat. Está com o microfone mutado, professor. Desculpa, tia. Eu estou fechando o microfone para não interferir quem está falando. Mas, excelente. Diego, tem alguma pergunta? Alô? Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão. A professora Elizabeth. É isso que eu ia perguntar. Não tem pergunta não, doutor. Eu vi que a Elizabeth estava aí, eu já ia cobrar que ela tivesse alguma participação, porque, para mim, ela é a mãe dessas reuniões, ela é a mentora, e eu acho que ela está aqui, é uma honra para a gente ter imagina, a presença maravilhosa da Elizabeth, né? Obrigada, Isaías sempre muito gentil, muito carinhoso. Eu só quero elogiar aqui o alto nível da discussão e fico muito feliz, né? Porque assim, meu coração está nesse GT, vocês sabem disso. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para
Primeiro, eu só voltando lá no caso, ela foi diagnosticada aos 13 anos, não é isso? Ela não tinha nenhuma sintomatologia anterior. Você falou de alguma coisa sobre estrabismo que ela tinha, mas que não. Ela tinha estrabismo já de evolução de 3 anos, que de 3 anos, que também quando foi não foi investigar investigado. isso, ela fala, já tinha aquilo há 3 anos. Sim. Parece nenhuma relação, não abriu nada depois disso. Sim. E depois dessa situação infecciosa, ela abre todas essas alterações orgânicas. Aí eu fiquei curiosa para saber assim, mais sobre esse quadro neurológico que me instigou. Quer dizer, essa fisiopatologia é citocina, autoanticorpo, o que é que acontece exatamente? Fala um pouco aí para a gente sobre isso, sobre esse quadro neurológico, essa convulsão, né? Então, uma coisa que tem se estudado muito, realmente é o lúpus neuropsiquiátrico. Então, antigamente a gente separava assim, convulsão, psicose, né? Aí começa alterações desmielinizantes e sistema nervoso periférico, central e tal. A nossa tendência hoje, quem mais estuda neuropsiquiátrico, é não separar uma coisa da outra. Talvez a gente erre menos se eu não ficar contando como alteração psiquiátrica para um lado e neurológica para o outro. Muito possivelmente é inflamação em sistema nervoso central que gera isso tudo. O que a gente mais gostaria era de ter autoanticorpos que me mostrassem, mal comparando com anti-DNA, prognóstico renal, anti-RO, prognóstico cutâneo, e assim vai, né? Aí já se tem bastante autoanticorpo descrito e estudado, mas ainda não está acessível fora da pesquisa. Então, o que eles estão querendo é fazer essa correlação. Talvez que tivesse relação com convulsão, que tivesse relação com a cefaleia lúpica, que tivesse relação com distúrbio de comportamento, né, com a própria psicose e assim vai. Então, eu outro dia montei uma parte assim de uma aula sobre isso e vou te falar que não cabia no slide a quantidade de autoanticorpo que está sendo estudado. Eles têm muito acesso hoje a citocinas, por quê? Porque os maiores alvos de biológicos são em cima da imunologia. Então, como está saindo vários, né, tratamentos pontuais, quem sabe se a gente tiver na mão quem é o fulano, a gente bloquear esse fulano já diminui muito a agressividade do lúpus, que o sistema nervoso central ele deixa realmente muito, muito acometido. Entendi. E outro dia a gente teve uma paciente que abriu o quadro com uma convulsão. Essa menina tinha sofrido bullying na escola e não queria mais ir para a escola, e a mãe levou ao médico, quadro depressivo, todo mundo entendendo que aquele bullying foi muito difícil para ela lidar e vamos tratamento com medicamento e tudo mais. Até ela abrir, tratando a possível depressão, ela faz um quadro convulsivo e aí ela abre vários outros sintomas. Então, a gente demorou a fazer essa correlação. Será que essa depressão, que a gente imputou toda a culpa ao bullying, já não era a abertura do quadro? Né? Ninguém vai ter certeza, mas o correto hoje é associar o neuropsiquiátrico e pensar como uma coisa só e, possivelmente, aquilo já era uma abertura. Esse bullying pudesse ser um fator desencadeante mesmo da inflamação, né? Porque, como você falou aí, né? Por exemplo, a chikungunya parece que foi um fator desencadeante do quadro articular, não é isso? Exato. E os fatores que a gente chama, né, psicológicos, principalmente na adolescência, entristecem, e a gente sabe que tristeza gera citocina, né? Possivelmente pode desencadear, sim. Legal, obrigada. Adorei. Não, é muito interessante. Eu acho que vai sair coisa em breve, assim, vamos estar aqui 1, 2 anos, a gente deve estar com mais recurso
de exames, né, complementares na mão, para essa parte neuropsiquiátrica. Pessoal, excelente. O Diego, a gente tem até que horas? É até 21h30, não é isso? Acho que não, acho que é 21, né? Olha, Oi, excelente, doutor. ok. Até que horas nós temos? Hoje Ué, já passou da hora, ele vai dizer isso. não, doutor, passou não. Ele não fala não, tadinho, mas a É, gente não pode judiar dele não, que ele tem uma filhinha pequenininha lá, né? pois é. Então, alguém mais que está presente, quer comentar, quer fazer alguma pergunta? Alguém que pode levantar a mão, pode fazer por mensagem, não é isso, Diego? É, eu ia até, eu achei excelente, fiquei até impressionado com os alunos. Em que período vocês estão, Samuel e Amanda? Eu estou no 12º já. Eu tô entrando no 10º, professor. Tá, mas vocês são bebês ainda, mas fizeram um trabalho de gente grande. Eu até proporia, e que eu acho muito importante, o raciocínio, o médico raciocinar. E eu gostei muito e essa organização diagnóstico primeiro em síndromes para você chegar no diagnóstico final, eu acho uma estratégia excelente. Eu até ia propor se avaliar melhor esse caso com a Kátia e a opinião da Kátia e da Ana Flávia, de fazer justamente com esse foco, que o caso é excelente. Eu achei o caso multissistêmico, múltiplo envolvimento, e aí você se perderia no raciocínio, ia encontrar um diagnóstico cardiológico, um artrite, um hepático, e não é, tem que explicar tudo com uma só diagnóstico. E aí eu não sei se podia fazer a opinião da Ana Flávia e da Kátia de preparar justamente com esse foco para a revista da Soperge, não é? Exatamente como eles colocaram assim o título seria esse final lupus como modelo de raciocínio clínico e investigação. Aí é a opinião da Kátia e da Ana Flávia, né? Mas se vocês quiserem, eu estou A gente até está propenso no a. processo de redação do artigo, né? A gente fez uma publicação foi no Consoperge com a parte oftalmológica e com vários pôsteres, cada um destacando dos destaques aí dessa paciente. E aí está em produção aí pelo grupo que estava na enfermaria na época, um relato de caso dessa paciente. A princípio tinha uma proposta, mas esse insight que a gente teve de usar ele como modelo de investigação ainda não entrou no roteiro, no script do artigo, mas quem sabe, né? A gente está ainda na Não, eu fase de acho, desenvolvimento. A gente agradece, viu, professor, pela sugestão. eu acho esse foco ótimo e é a mensagem principal que passar o pediatra, para mim, assim, tem muita carência de artigos neste foco, né? Excelente. Agradecer a Kátia e a Ana Flávia pelas excelentes orientações e comentários. Agora, só uma pergunta. Ana Cátia, os critérios para lúpulo não é mais critérios, é classificação, né? Que tem o do É. Euler, né? E do A Carmo. gente na reumatologia adora essa palavra, né? Vasculite, isso aqui tudo É, tem critério. Então, o que eu peço isso. para os alunos verem com bastante atenção, o que é critério? Diagnóstico, a gente pode usar o exemplo aqui de Kawasaki. Kawasaki, né? Febre mais gânglio, alteração mucocutânea, extremidade, né? Mais pelo menos 3. Isso você fecha o diagnóstico da doença. E o critério do lúpus é um critério classificatório. Então, a gente não tem critério diagnóstico de lúpus. E quando a gente fala, a gente economiza um pouco e fala só critério. Aí está o nosso erro, né? Então, tem que Mas essa falar. classificação, Kátia, ela ajuda você clinicamente fechar um diagnóstico? A classificação é para você encaixar ele, por exemplo, em estudos e para você dar o passo para o tratamento. Então, eu só decido porque outra coisa curiosa, assim, as pessoas me perguntam, vem cá, como é que você escolhe
ciclofosfamida, azatioprina? Como é que você escolhe? É pela gravidade? Não. É pela classificação. Então, principalmente o primeiro passo é a partir da classificação. Eu tenho alteração renal, eu tenho, por exemplo, sistema nervoso central, eu tenho pele, mucosa, articulação, então, às vezes, ele se... Eu tenho paciente com lúpus que nunca internou, nunca chegou a ficar tão grave. Esse paciente nunca usou dose alta de mifenato e nem ciclofosfamida. A gente grava mais pacientes mais graves, né? Que dão mais trabalho na enfermaria e tudo mais. Mas a gente tem o que a gente brinca que é o lupinho, né? E tem o lupão. Ela, sem dúvida, era um lupão. Mas a gente classifica para a gente tratar. Só um comentário final, não sei se... o lúpus é uma doença classicamente multifatorial. Então, eu tenho fatores ambientais e genes, a parte genética, genes de suscetibilidade. É diferente de uma doença monogênica, que somente aquela alteração genética causa todo o fenótipo. Mas, atualmente, tem sido descrito o lúpus monogênico, que tem um gene, só aquela mutação, por exemplo. Recentemente saiu estudos sobre o TLR, que é o Toll-like receptor, né, de macrófagos, células dendríticas e neutrófilos, que é o 7, que daria o lúpus eritematoso 17, que é uma doença monogênica, não é multifatorial, não tem fator desencadeante. Ter aquela mutação pode causar o lúpus somente aquela alteração. E tem mais outros genes que também estão relacionados a lúpus monogênicos. Então, no futuro próximo, mesmo que você diagnostique um lúpus multifatorial, mas pode ter um painel de sequenciamento NGS para estes genes. E que a gente poderia pensar se não seria indicado para essa paciente, que a gente poderia pegar genes de suscetibilidade. Os alertas que chegam é que o lúpus monogênico é aquele lúpus um pouco atípico, principalmente no sentido da idade. Então, final do ano passado, a gente teve uma paciente gravíssima, que era um lúpus com todos os critérios que você imagine, que tinha 5 anos. Então, só da idade dela, ela já parecia ser uma coisa assim diferente. Demorou assim até a gente mesmo se convencer. Naquele momento a gente não tinha a possibilidade de fazer painel genético, mas ela foi de uma forma tão florida e tão grave que ela ficou como um erro inato da imunidade, que é, né, uma forma de você investigar o possível lúpus monogênico. E o que eles comentam do lúpus monogênico é que a gente tem que tratar o fenótipo, né? Então, se o fenótipo daquele lúpus puxar, por exemplo, para uma alteração cardiológica, para uma alteração renal, ou predominar o neuropsiquiátrico, você vai tratar com o eritematoso sistêmico, sistema nervoso central. Mas com aquele pé lá atrás, porque você já sabe que tem um desarranjo imunológico. Mas tem sido bem descrito e, por exemplo, várias outras doenças com conhecimento maior de genética, o próprio BC monogênico, e assim vai. A gente, hoje, com mais acesso à genética, a gente está vendo que a doença vai se apresentando, fecha os critérios, mas tem lá um predomínio, digamos assim, da parte genética. E eu hoje acredito piamente no que o senhor falou. Quanto mais a gente cruzar isso, por enquanto pode aparecer como uma VUS, né? Uma variante, né, e pode chegar um dia a ter um painel que a gente usasse isso para o tratamento. O último contexto do EULAR pediu para a gente usar, a gente chama tratamento tríplice, não se começa mais com uma só. É que as drogas tríplices ainda não chegaram para a gente, mas já é para a gente fazer multitarget, atuar em vários pontos. Beleza.
E você falou em VUS, mas no genes do multifatorial eu tenho genes de suscetibilidade, e já tem muitos identificados para o lúpus. E às vezes um polimorfismo, ou mesmo uma variante que não seja patogênica, pode ter relação com Sim. o gatilho, com a evolução, com o fenótipo, com a intensidade dos sintomas. Tudo isso pode ter ligação no futuro com a genética, e isso vai ser motivo de estudo e que pode interferir até no tratamento. Sim, concordo. Diego, Tá. como é que estamos aí de horário? Alô? Oi, doutor. Como é que Só que estamos de sabe, horário? doutor. Só que sabe, doutor. Tá bom. Não, eu estou por conta de vocês. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ana Flávia, Kátia, Não, adorei Amanda? essa parte aí que vocês puxaram para genética, nossa, É. Aí eu não tô, incrível. ô Ana, não estou puxando brasa para minha sardinha, Mas não. pode puxar, eu puxo para minha também, tá tudo certo. É muito bom. A gente é que gosta quando vocês começam a puxar brasa para a sardinha de É, vocês. A gente fica mas feliz ó, da vida. não sabia disso não, Kátia. Aprendi agora. É. E aí eu fiquei com uma curiosidade, professor. Quando a gente tem esse monogênico, a gente relaciona no fenótipo qual sistema vai estar mais acometido? Renal, sistema É, nervoso central, coração. Tem como a gente fazer essa relação genótipo-fenótipo? tem. E o monogênico, a relação genótipo-fenótipo, é muito fácil de ser feita. Porque o monogênico, todo o quadro clínico, todo depende somente daquela variante. E a variante, que é a mutação, ela depende do efeito que ela vai produzir na proteína e qual a função daquela proteína. Então, eu posso até deduzir, imaginar como é que seria o fenótipo. Então, é muito bom esse estudo, porque a gente faz muito, inclusive, se eu fico na dúvida o que é que aquela alteração no DNA vai produzir na proteína, eu posso fazer estudos com silicon, que é o estudo tridimensional da Uhum. proteína, e o que que aquilo alteraria a função da proteína. Isso é mais fácil para eu correlacionar com o fenótipo. Por exemplo, o Vamos lá. TLR7, que é macrófagos, células dendríticas e neutrófilos. Se eu tiver uma mutação lá, o que que ele vai produzir no receptor? Então, qual é a função que vai ser alterada com aquela alteração? Então, é o futuro. O Com futuro, a certeza. gente vai, mesmo no multifatorial, a gente vai pedir sequenciamento NGS, porque Muito, até os muito genes de interessante. suscetibilidade podem interferir no fenótipo, na evolução, no tratamento. Muito interessante. E esse monogênico, a herança é autossômica dominante? Tem Ou... vários tipos. Por exemplo, Ah, esse do Toll-like, que está mais em evidência, porque foi uma publicação do Nature recente, ele é herança ligada ao cromossomo X. tá. Então, meninas não têm, meninos têm mais intenso. Então, eu tenho outros genes que tem, a maioria é autossômica recessiva. Então, tem mais ou menos cerca de 5 a 10 genes associada a lúpus monogênico. A maioria é recessivo. E esse Entendi. último, o TLR7, é ligado ao X, porque ele fica no cromossomo X, no braço curto do cromossomo X. É, só chamando a atenção para esse caso, e por isso que eu acho que tem sempre um background genético. Ela fez 4.000 de ferritina, ela fez leucopenia, ela fez alteração hepática e ela não fez ativação macrofágica. Então, daqui a pouco, ela até preencher critérios para ativação macrofágica e ela não fica com aquela intensidade daquela inflamação. E a gente viu paciente, às vezes, de muito menor número de órgãos acometidos com uma gravidade relacionada à inflamação. Assim, por exemplo, a ativação macrofágica não tem nenhuma dúvida que tem um background genético por trás. E assim, por que a ativação macrofágica e não o lúpus como um todo? Então, eu acho que ele é muito
difícil até de você publicar, porque um paciente é muito diferente do outro. Eu acho que o que a genética vai ajudar a gente é colocar eles mais agrupados para a gente errar menos. De repente, ter uma mão menos pesada com uns e mais pesada com outros em termos de imunossupressão, né? Acertar, por exemplo, quem merece, digamos assim, quem precisa de fazer antibiótico terapia profilática, que não são todos que precisam. Então, eu acho que a genética vai ajudando bastante. O eritematoso sistêmico é polimórfico, né? E aí está crescendo a importância da genética, mostrando também o monogênico. É isso aí. Perfeito. Muito bom. Muito bom, adorei. Alguém quer mais fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, eu acho que a gente pode encerrar, já está bem tarde, é quase 9 horas da noite. Eu queria agradecer mesmo a Amanda e o Samuel, fiquei impressionado com o caso, acho que merece publicar neste contexto, e agradecer imensamente a Kátia, a Lina e a Ana Flávia, e agradecer também a nossa Beth, que está aqui presente, a madrinha deste Sempre. GT. Foi um Sempre. prazer muito grande, eu acho que foi muito aprendizado, uma sessão excelente. Muito Sim. obrigado. Maravilhoso. Só agradecer também e parabenizar que essa puxada assim, de interesse dos alunos move todo o nosso dia a dia, o nosso coração, Sim. e faz a gente se Sim. manter com muito prazer também na nossa profissão. Perfeito. Obrigada aí a todos. E ainda agradecer o nosso Diego, sempre Sim. eficiente e prestativo. Diego é anjo da guarda. Isso aí. Parceirão nosso, né? Isso E aí. aí quer dizer que Samuel já está quase formando, né? Final do ano temos